O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei-vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, meditando aqui sobre a palavra do Evangelho, que nos é dirigida nesta quinta-feira, nós nos deparamos num retrato que nosso Senhor desenha para nós aqui, com essa história que Ele conta, 2 figuras, né? A figura do homem, a do ser humano, e a figura de Deus. E como um pano de fundo deste quadro está, né, seguindo aí um pouco o tema do que ouvimos ontem, como pano de fundo está a filiação nossa, né, a nossa filiação para com Deus. Porque de um lado nós temos um homem, um amigo, né, uma pessoa comum, né, que ao ser incomodado já alta hora da noite por um amigo seu, lhe pedindo um pão, ele nega, porque ele, né, não quer ali ser incomodado, não quer levantar, não quer fazer esse sacrifício mínimo para o seu amigo, mesmo diante de um pedido tão simples e ao mesmo tempo tão urgente. Né? Ele quer pão para oferecer para o seu amigo que chega de viagem. Né? Que coração não se amoleceria diante de uma situação dessa? Mas é uma imagem pintada para nós por Nosso Senhor para nos fazer entender que, às vezes, nós, mesmo diante de situações trágicas, mesmo diante de pessoas que alcançaram nossa simpatia, o nosso coração ainda se endurece. Então ele diz, mesmo se esse amigo não atendê-lo pela própria amizade, que já é muita coisa, se ele não atende por isso, ao menos atenderá por causa da insistência. Isso aqui não é o ideal, não é o desenho perfeito. Isso aqui é uma antítese de outra imagem, da imagem de um pai, né? Da imagem de Deus como pai, que ao ouvir um pedido de seu filho, atende. E agora aqui, foge um pouco do primeiro desenho, do motivo do alcance, da causa do alcance de determinado favor. No primeiro desenho, pela dureza do coração humano, Jesus está dizendo, olha, você pode conseguir por causa da insistência. Aqui não. No outro lado, no lado de cá de Deus, que é Pai, que nos provê de tantas coisas, não é o nosso trabalho, ou seja, a insistência, ou seja, aquilo que é nosso, o nosso próprio labor, que alcança da parte de Deus. Não. Se nós pedimos a Deus coisas boas, Ele nos concede essas coisas boas. Porque nós merecemos? Porque nós insistimos? Não. Ele nos concede todas essas coisas porque Ele é bom. Deus, Ele é generoso porque ser generoso, a generosidade está entranhada no seu ser.
é o modo como Ele expressa o seu amor por nós na generosidade. Portanto, não se engane quem pensa que por alcançar tal e tal graça tem uma fé muito grande. Isso não é fé. Não é. Você não recebe tantas graças, não acontece, sei lá, determinados milagres na sua vida porque você é uma pessoa boa, porque você é meritória, porque você tem fé. Não. Acontece na sua vida graças porque Deus é bom. Ele despende isso para todos. O sol não nasce para os bons e maus, para os justos e injustos. Hoje, graças a Deus, caiu a chuva. Ontem começou a cair a chuva, está chovendo até hoje aqui. Está um clima maravilhoso. Quem colocou fogo nessa mata e piorou o clima, por exemplo, foi beneficiado pela chuva. Mas ele foi beneficiado pela chuva assim, não, parabéns, meu filho, por você ter acabado lá com a mata. Não, porque Deus é bom. Não é mérito nosso a chuva cair sobre nós. Nem nós, eu estou dizendo isso não é por hipocrisia, não. Deus sabe muito bem que eu também não mereço. Eu não mereço nem chuva e nem sol. Nós não merecemos isso. Mas Deus, Ele nos concede isso, que é uma graça, e tantas outras graças extraordinárias, porque Ele é que é generoso. Então, não venha mais com essa conversa de que eu tenho uma fé muito grande, porque tudo que eu peço, Deus me concede. Não. A senhora aproveita-se da bondade de Deus. Mas assim, precisamos, em primeiro lugar, olhar para dentro de nós e ver se nós estamos correspondendo com a generosidade dEle, com a generosidade do próprio Deus. Porque, do mesmo jeito, se nós, que somos filhos de Deus, ou seja, se um filho pede uma coisa para um pai e o pai concede essa coisa para o filho, do mesmo modo o filho também concede coisas para o pai quando o pai lhe pede, tendo em consideração a gratuidade, os esforços e os sacrifícios feitos pelo pai para com o filho. Então, o filho, mediante essa gratuidade, essa consideração pelos esforços que seu pai fez, pela gratidão, ele também se sente movido a retribuir aquilo que o pai lhe pede. A consciência nossa filial nos obriga até muito mais do que a consciência de que somos servos de Deus. De fato, somos. Mas quando também soma-se essa consciência de servo, soma-se essa consciência de criatura, a consciência de que nós somos filhos de Deus, nós somos obrigados por outro vínculo, o vínculo da gratidão, o vínculo do amor mesmo. Reconhecer a generosidade do amor de Deus que se dá inteiramente a nós e que nos concede coisas boas. E que coisas boas são essas? O Evangelho não está falando de carro, de prosperidade, de casa. Ele está falando aqui do Espírito Santo. É muito triste quando as pessoas vivem apenas pedindo bens materiais. Pode conseguir, claro que pode conseguir. Muita gente é vítima disso. Eu já fui quando eu precisei uma vez. Mas concede um bem material que acaba, que passa. Eu vi há pouco tempo o Santo Padre Pio de Pietreutina, entristecido, estava triste lá, coitado, por quê? Ele dizia, todo mundo vem a mim pedindo bens espirituais, mas a minha mão está cheia de graças espirituais e ninguém mas solicita, ninguém pede, só pede as graças materiais. E aqui está uma grande graça espiritual que nos é apresentada pelo Evangelho, o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo a coisa mais primorosa, a maior coisa, a melhor coisa que nós podemos pedir para Deus é o Espírito Santo e tudo aquilo que vem com Ele, todas as graças, ou seja, é rezar para Deus e pedir, olha, me faça santo, me ajuda, me muda, me converta. Isso, a conversão, a mudança de vida, as graças que nós recebemos, elas têm um efeito sobre nós muito maior, muito mais rico, muito mais duradouro do que os bens materiais. Inclusive, por essas graças, os dons que nós recebemos em nós, nos ajudam, inclusive, a conseguir bens materiais ou a superar dificuldades materiais. Uma coisa que ninguém pede, por exemplo, é a fé. Já parou para pensar que você pode pedir para Deus a virtude da fé? E sim, de fato, lá realizar aquelas maravilhas que Nosso Senhor nos diz no seu Evangelho, dizer que o homem que tem fé, não é dizer que a montanha vai arrancar daqui e vai passar para outro lugar. Ou seja, uma fé que mova de fato montanhas. Como é que a gente consegue uma fé desse jeito, desse tamanho? Pedindo. A fé é minha? Não, a fé é de Deus.
É Ele que me concede a fé. A fé é um dom, ela é dada, ela é graça. Eu preciso pedir a Deus a fé. Pedir a fé para que a fé vindo até mim, eu consiga, de fato, contemplar, viver, já ver e observar aquelas realidades que me são prometidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendamos a rezar, aprendamos a pedir, aprendamos a olhar para dentro de nós e reconhecer que nós, enquanto filhos de Deus, nós temos essa obrigação de voltar para Ele, enquanto crianças, de se reconhecer dependentes dEle totalmente e de solicitá-lo. Mais do que bens materiais, solicitar os bens espirituais. Nós nascemos de novo pelo Espírito. Graças ao Espírito Santo nós obtemos essa nova vida. Graças ao Espírito Santo nós obtemos todos esses favores. É o Espírito que nos vivifica, é Ele que dá vida à nossa alma. E nós somos induzidos, não é, durante a nossa vida, tentados a sair desse caminho, dessa vida no Espírito. São Paulo está lamentando isso aqui na sua carta aos Gálatas. Pelo amor de Deus, vocês que foram conquistados pelo Espírito Santo estão querendo voltar à carne, ou seja, calma, cuidado, tenha cautela. Reconheçamos que existe um Pai e que tudo está orientado para Ele, para nada além de Deus, nada fora de Deus. Toda a nossa vida vivida, orientada a Ele. Tudo que nós conquistamos, conquistamos por mérito dEle. Tudo que temos e somos é por mérito e graça dEle. Não é de sangue. Não é porque eu sou nascido de família tal, não é porque eu sou judeu, não é porque eu sou grego, não é porque eu nasci no Oriente Médio, não. É porque eu creio, é porque eu tenho fé. É a fé, esse dom que Deus me concede, que me faz, que me mantém dentro da realidade, dentro da posse, da herança que Deus reservou para todos nós, por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, quando formos rezar nas nossas orações, antes de pedir saúde, prosperidade, etc., que é importante, peçamos antes de tudo que Deus nos conceda o dom, a virtude da fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Princípio, agora e sempre. Amém. Amém.